corto. É isso aí. Mais alguns instantes. Vamos lá? Bem-vindo e vinda ao podcast CIES e SP em Destaque. Mês de dezembro, último do ano, nosso último podcast. Hoje estamos recebendo convidados aí como Otávio Vaccari da Integra Corp e o nosso diretor financeiro do CIES e SP, Leandro Martins da Peter Graber. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Maravilha, ó. Forte, hein? Hoje nós vamos trazer um pouco aí, nós vamos falar aí sobre as decisões dos sindicatos, né? Que eu trouxe um pouquinho sobre isso no nosso último episódio. Nós estamos vindo falando isso gradativamente. Vamos trazer a nossa conquista aí sobre os sindicatos do litoral, a vitória aí do CIES aí com essas cláusulas proibitivas de portaria remota. Vamos também falar sobre os sindicatos dos porteiros aqui do estado de São Paulo, como é que nós estamos tramitando para você, público geral, para os nossos associados. E vamos falar também o que ocorreu durante o ano aí, num panorama geral sobre o CIES, aí, nossa primeira gestão deste ano, né, Leandro? Nosso primeiro mandato como CIES. É isso aí, Rodrigo. Primeiro mandato como CIES, um desafio enorme esse ano de 2022 e vai ter 2023 e vai ter também desafio em 2024. Legal. Nós tivemos um aumento de associados, eu não trouxe, foi uma falha minha, desculpa. Você tem ideia de quantos associados tivemos? Tivemos um aumento. Bom, participamos de 2 feiras esse ano, muito importantes para o nosso sindicato, para o nosso segmento, a ISC e a ExpoSec. Legal. E tivemos um crescimento significativo aí, em torno de 30% em número de associados. Foi muito importante para a nossa categoria. Legal, e você que é do ramo de segurança eletrônica, empresário aqui do estado de São Paulo, seja afiliado ao CIES. O CIES é o Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança daqui de São Paulo, que te representa, que vai te trazer aí a segurança jurídica que você necessita para o nosso segmento. Então vem com a gente para o CIES SP. Otávio, vamos falar aqui, nós estávamos falando já na última, fomos bastante polêmicos, bastante audiência, muita gente aqui falou que nós não temos papas das línguas, né? Eu tenho que trazer para você, como associado do CIES, uma notícia boa, tá? O Sindicato dos Porteiros do do Litoral, da Baixada Santista, o nosso advogado, o Dr. Celso Joia, qual eu gostaria de agradecer muito, que trabalhou incansavelmente esse ano com várias causas, mas as últimas foram das cláusulas proibitivas. Então, para quem está chegando agora no nosso podcast, que ainda não acompanhou os anteriores, vai lá dar uma conferida. Mas, atualizando vocês, o Sindicato dos Porteiros do Litoral e o Sindicato dos Porteiros aqui do município de São Paulo criaram nas suas homologações há alguns meses atrás a cláusula de proibição de portaria remota. Ou seja, você que vai fazer a dispensa dos seus funcionários para contratar portaria remota, para ter um aumento de segurança, e aí eu falo que a cereja do bolo é a economia financeira, que também é um dos pilares aí dos condomínios, vocês foram proibidos de fazer essas novas contratações. O CIES, por sua vez, que é o sindicato que representa o mercado de segurança eletrônica aqui dentro do estado de São Paulo, entrou com pedidos de liminares, tá? Nós empretelamos algumas ações judiciais aí junto aos sindicatos, e o Sindicato do Litoral, tá bom? Revogou essa cláusula por entender, por uma pressão não só do CIES, mas também dos próprios sindicatos dos condomínios da Baixada Santista, e eles retrocederam, ou seja, eles tiraram esta cláusula. Então é uma vitória para nós do segmento. Então você associado, você empresário que ainda não é associado, que trabalha com portaria remota, você já pode vender tranquilamente no litoral. E você que é condomínio, que estava inseguro, contrato ou não contrato, pode seguir as contratações. O sindicato reveu, entendeu realmente que você tem o direito à sua livre escolha, livre concorrência de mercado. E isso era uma cláusula, ao nosso entendimento jurídico, abusiva, e eles também concordaram, revogaram essa cláusula. Então, uma vitória para nós, do segmento, uma vitória para você, que é cliente, que é síndico de condomínio, que é morador de um condomínio e estava buscando esse segmento. Já aqui em São Paulo, nós também interpelamos, tá, uma ação judicial junto ao sindicato. Inicialmente eles negaram, eles disseram, não é bem assim, a cláusula a gente não está proibindo, mas sim, estão proibindo, estão incluindo multas abusivas, para que você pague para o teu funcionário que mandou embora. Então nós ingressamos já com uma ação inicial, tá, uma petição inicial judicial, e está aberta ao público para consulta. A desembargadora, a relatora, a doutora Ivani Contina Bremanente, ela ainda não nos favoreceu com uma liminar já de cláusula suspensiva, correto, Leandro? Correto. Porém, ela já pediu vistas, ou seja, ela já pediu para ouvir o Sindicato dos Porteiros aqui do município de São Paulo, para entender o lado deles, para poder ver se ela já promove a liminar. Posso estar falando alguma besteira, mas essa é a última orientação jurídica que nós temos, tá bom?
se ela vai promover uma liminar a favor do mercado, entendendo sobre a livre concorrência, o direito à escolha dos condomínios, dos nossos consumidores finais, ou nós vamos continuar com uma ação judicial. Acredito que já, por nós termos ganhado lá em 2019, no interior de São Paulo, em Piracicaba, salvo engano, uma ação dessa que favoreceu a nós, e agora com o reconhecimento do Sindicato do Litoral, da Baixada Santista aqui do estado de São Paulo, também entender que deveria voltar para trás e revogar essa cláusula, eu não vejo outro caminho, outra escolha do que o Sindicato de São Paulo dos porteiros fazer a mesma coisa, não, Leandro? Lógico. Não, assim, ó, esses sindicatos, eles já vêm tentando colocar esse tipo de cláusula em diversos locais do interior de São Paulo e também em diversas outras cidades do Brasil. Nenhuma delas deu certo. Nenhuma delas. Então, para você, associado, não desista disso. Ou seja, eu falo aqui como diretor do sindicato, mas também falo como empresário do estado de São Paulo. Não desista de portaria remota na sua cidade aí. Nós estamos trabalhando duro para isso, Rodrigo. Você que não conhece o CIESE, clica aí em algum lugar desse podcast, você vai entrar no CIESE. Entra nas nossas páginas, acompanha nossos canais, nossos vídeos. São diretores responsáveis, empresários. Estamos trabalhando para você, associado. Então, clica lá, entende um pouco do que a gente está fazendo. E um trabalho voluntário, né? E é um trabalho totalmente voluntário. A gente coloca nosso tempo, que é valioso, de todos os diretores, para trabalhar em pró da sua empresa aí de segurança eletrônica. Não desista de portaria remota. A gente vai falar um pouco aqui de portaria remota, acho, nesse decorrer desse podcast, o que é portaria remota, o que é portaria híbrida, o que é portaria autônoma, para você entender e não desistir. Porque nós vamos ganhar de qualquer forma. Com certeza. Isso é inconstitucional. Não tem como a gente não ganhar. Ou seja, mas é um problema que a gente está passando. Mas ele vai passar. Como já passou em outros locais do Brasil inteiro. Como já passou em locais do mundo inteiro. Não existe barrar a inovação. Em qualquer lugar do mundo, a inovação não se barra. Então nós vamos ganhar. Então calma. É isso que eu tenho para falar. Legal, então nós já temos uma vitória litoral. São Paulo estamos em vias de. Acredito que nos próximos meses, aí janeiro, tem recesso da área jurídica, né, dos tribunais, mas até para fevereiro, primeira quinzena de fevereiro, creio eu que teremos boas notícias. Você que ainda não é associado, pode buscar lá no e-mail secretaria@ciesesp.org.br, tá bom? E a gente disponibiliza para os nossos associados, inclusive, a revogação da cláusula. Isso tá, é importante, eu ia falar. É importante. Legal. Então, ó, você que já é associado do CIESE, já manda lá um e-mail para nós, lá para nossa secretaria, que nós vamos encaminhar já essa documentação aí para você que é associado, para você já poder apresentar para aqueles clientes que você estava com impeditivos. O Otávio está aqui, né, Otávio? Gentilmente, mais uma vez, um associado que disponibiliza sempre o tempo para participar com a gente. Você já também tem o direito ao seu parecer. Você teve alguns condomínios, nós falamos isso no podcast anterior, que deu uma segurada por essa cláusula, né? Sim, a velocidade, né, as propostas que estavam na mesa para fechar, elas acabaram tendo um tipo de vamos esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Deu uma prejudicada boa, né? Legal. Não só para nós, acho que para as empresas também. Tá. Então você recebe a documentação, pede lá, vai já receber o parecer, o teu time de vendas, tua equipe de vendas já consegue produzir aí, tranquilizar o consumidor final e aumentar, alavancar as vendas. Ô, Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já entrou num assunto que eu acho bacana e vamos estender esse assunto que é importante. Por que não desistir de portaria remota, né? Eu percebi, não sei se foi eu, mas nós estávamos aqui antes nos bastidores falando, o mercado começou a querer migrar para portaria autônoma desesperadamente por entender dessas cláusulas proibitivas e aí isso não está lá na cláusula, então vamos vender portaria autônoma. Qual que é o parecer? Não, por que não desistir de portaria remota? Eu mesmo, particularmente, não vou desistir. Eu estou tranquilo quanto o CIESE, quanto o advogado, o Dr. Celso Joia, mais uma vez mencionar o nome dele. Muito obrigado pelo seu trabalho excelentíssimo que o senhor tem feito ao longo do ano conosco e continua, né? Mas por que não desistir? Não elogia muito o Dr. Celso, não, se ele vai cobrar lá do CIESE mais uma taxa que não está Não, eu tô já chorando desconto já, tô falando o nome dele, aqui é desconto, é jabá. É desconto, viu, Dr. Celso? É desconto. Deixa. Mas, sim, o Dr. Celso está fazendo um trabalho incrível, assim, tem um conhecimento enorme em sindicatos. Ou seja, se não fosse por ele e por todos o apoio do nosso mercado, a gente não teria conseguido nada até agora. Com certeza. Foi de verdade, Dr. Celso. Parabéns aí. Assim, Rodrigo, ó, eu vou falar como empresário. Portaria remota, o Brasil, em primeiro lugar, o Brasil é um país inseguro. Acabou. Você tem portaria autônoma, você tem portaria de qualquer tipo, em qualquer lugar do mundo. Você vai nos Estados Unidos hoje, você não tem porteiro. Você vai lá, você clica lá no interfone, o cara atende, o cara já abre, portaria autônoma. Você vai na Europa, também é assim. O carteiro tem a chave do prédio. O carteiro tem a chave do prédio. Ou seja, é problema... Eu tô falando isso porque pra gente relacionar o que eu tô falando aqui com a segurança do país.
Brasil é um país inseguro. Vamos falar um pouco aqui de alguns índices de segurança do Brasil. Vocês vão entender, o país é um país inseguro. Então não desista da portaria remota, porque a gente entende que tipos de portarias têm a ver com níveis de segurança. É assim que a gente entende. Então, assim, tem mercado para todos os tipos de portaria, mas tem a ver com níveis de segurança. Então, se você tem o seu cliente que preserva a segurança do seu condomínio, não desista da portaria remota. Daqui a pouquinho, alguns meses, você vai estar livre para vender à vontade portaria remota aqui em São Paulo. Fica tranquilo. Então não desista, não saia correndo para fazer portaria híbrida, portaria autônoma ou portaria mesmo presencial, que isso é um retrocesso, o que a gente já conquistou. Porque a portaria remota, ela traz para você uma segurança que os outros tipos de portaria não traz. E assim, claro, tem cliente que vai precisar colocar outros tipos de portaria. Nós mesmos, como empresa, também vendemos outros tipos de portaria. Mas é para cada segmento, cada nicho específico. Não dá para a gente generalizar e transformar um cliente de alto padrão, que já tinha uma segurança no prédio dele, com segurança armada, às vezes, com porteiro presencial, e falar para ele que ele vai atender sozinho, vai se automonitorar e vai ter que abrir o portão para fazer uma triagem. Algo que a gente aqui, o Otávio está comigo aqui do lado, tem uma central que demorou anos para ele conquistar essa central, treinar procedimentos de triagem, etc. É para um cara agora falar o seguinte, você, morador, que vai fazer tudo que eu treinei aqui anos, vai fazer sozinho, né? Eu sempre lembro daquela empresa que veio para o Brasil um tempo atrás, chamava Pegue e Faça. Sim. Você lembra dela? Ou seja, achou que ia estourar a americana, chegou aqui, o brasileiro não faz nada sozinho. Ela durou o quê? 18 meses? Nem isso. Durou um ano e pouquinho. Ou seja, o próprio automonitoramento, vamos fazer uma analogia com o automonitoramento de alarme. Eu estou nesse segmento de alarme pelo menos há 25 anos. Desde quando eu entrei nele, as pessoas falaram para mim assim, gente, toma cuidado com a tua empresa de alarme que vai morrer. Porque o automonitoramento está chegando, o cliente vai se automonitorar e você vai acabar com o teu negócio. Faz 25 anos que eu escuto isso. Existe o mercado de automonitoramento, mas são mercados diferentes. Nunca acabou com o monitoramento de alarme. Nunca. Porque o nosso cliente final, que é a nossa população brasileira, não faz nada sozinho. Ele não gosta de fazer, isso é cultural. Então você se automonitorar, tem um nicho que faz, mas não vai destruir o outro. Então portaria remota é uma coisa, portaria autônoma é outra, portaria virtual é outra, portaria híbrida é outra. Olha que bacana o que você falou e me trouxe em uma memória, Leandro, de alguns 12, 15 anos atrás. Eu vi muito aqui na Bandeirantes, em Congonhas, os postos tirando os frentistas para que o próprio motorista, o próprio proprietário do veículo fizesse seu auto-service, abastecesse, como nos Estados Unidos. Isso não durou 3 meses. Então, o que você falou, nós somos dependentes. E aí é legal que até uma seguradora hoje, ela já vende o marido de aluguel, né? A prestação. Hoje a pessoa não troca uma lâmpada. Eu vejo nos meus condomínios, acredito que vocês também, nos atendimentos, vem lá a seguradora X, eu não vou falar o nome, mas é uma das mais famosas e maiores. O cara vai lá, de repente, para trocar uma lâmpada, trocar um sifão. Porque nós estamos acostumados a ter também a comodidade, o plus. Então, fazer o autogerenciamento, ainda mais no item de segurança, num país que nós vivemos com alto índices de criminalidade, o Otávio vai trazer alguns números aqui para nós, isso é um absurdo, não tem cabimento. Então, vamos continuar com a portaria remota, Eu acho que grande parte dos condomínios, ele precisa de uma coisa chamada mediação. Então, a portaria remota ou o porteiro presencial, com seus controladores de acesso, são mediadores, porque todos os síndicos têm regras. Eles têm estatutos para serem cumpridos. E a gente mora no Brasil. Quem que vai confiar 100% no seu vizinho que ele vai cumprir todas as regras? Se já com síndico, com porteiro, zelador, com portaria remota, zelador, as regras já não são cumpridas, você já tem gente usando furadeiro na hora que não deve, né? Você tem gente fazendo serviços na hora que não deve. Colocando o carro do parente dentro da vaga do vizinho. Poxa, você vai passar no hospital, tem que ter uma placa falando não buzine. Né? Então, assim, a sociedade brasileira é diferente. Então, realmente, a portaria remota ela é um mediador. As regras não vão funcionar num condomínio sem ter a presença de uma portaria. Seja ela remota, seja ela presencial. Estamos aqui falando. Mas como o Leandro falou, cada um tem o seu nicho. Eu gosto de trazer um assunto, é até polêmico, mas é interessante, e tem que deixar isso claro para o consumidor final que está em casa nos acompanhando, é que o porteiro, ele é somente um controlador de acesso. Ele não pode exercer atividade de vigilante. O máximo que ele vai fazer ali numa normalidade, se houve uma invasão,
ou se está tendo uma briga de casal hoje, porque a obrigação do síndico, a responsabilidade criminal do síndico em acionar, né, numa agressão feminina, enfim, tal, é ligar 190. Ele não pode sair da portaria porque ele não é vigilante, correto? Exato. Até pelo que a gente comentou aqui antes, né? Tem alguma coisa aí que já está em trâmite para o porteiro, ele vai ter agora um adicional de periculosidade. Isso é importante falar. Bem lembrado. Para ver como se utiliza o porteiro de uma forma completamente errada. Exatamente. Senhores, só para quem tem uma ideia, tá? As cláusulas da divisão de facilities aí para o próximo ano, de porteiros, controladores de acesso, o sindicato está em via de tentar aprovar o acúmulo de função de 30%. Tá? Periculosidade. De periculosidade. 30%. Então imagina, se você já tá pensando em trocar ou tá pensando em manter ainda, vamos manter por dúvida e tal, você já paga hoje uma portaria aí, um controlador de acesso. 20 mil reais no mínimo. Tá na média de 20 mil. Vamos acrescentar então mais 30% aí, por causa da periculosidade, se aprovado. Isso está em trâmites, tá? Isso não é via de regra agora. O que eu concordo completamente com essa situação, né? Porque hoje o porteiro é utilizado como segurança, como escudo humano. Ele também tem família, ele também quer chegar em casa e ver abraçar o filho dele. Então eu acho completamente correto. Esse é um pedido legítimo da categoria. Pedido legítimo. Né? Então ele tá misturando a função do porteiro faz tempo. E o coitado já tem porteiro sendo agredido. A gente já viu aí vídeo no YouTube. Claro, vários. Então, vários. Exato. Ele Humilhados, agredidos, humilhados. Ele sai fora da portaria, às vezes, para acudir alguém, ele é rendido. Né? Então, eu acho que, acima de tudo, tem uma pessoa ali que tem família, que tem uma história, um ser humano, que deve respeito e segurança também, como todos os outros. Né? Claro, perfeito. E aí, quando a gente fala de aumento de segurança, então você está entendendo que a portaria remota, as centrais de monitoramento das empresas, ela traz os profissionais que eu entendo que são analistas na área de segurança, né? São operadores de monitoramento, eles estão em células seguras, à distância, eles podem analisar atrás daquele ser humano que está fazendo o primeiro pré-atendimento, que você acionou um botão de pânico, ou ele detectou pelas imagens com a inteligência artificial que informou a ele a uma invasão, a gangue dos portões, dos adolescentes que invadem os condomínios. Ele sozinho ele não vai tomar uma decisão, porque por trás dele ainda existe o líder de monitoramento, o coordenador operacional e a alta direção que consegue dar um suporte para ele. Então ali não é uma pessoa só pensando, são várias pessoas pensando para agir de forma mais imediatista e assertiva em ações de emergência. Então a portaria remota, de fato, as centrais de operações, ela traz o aumento da segurança. Por isso, nós não estamos diminuindo a quantidade de empregos, como os sindicatos falam. Na verdade, a gente equipara a mesma situação. Hoje você tem um posto num condomínio de 4 porteiros. Numa situação de uma central de monitoramento, são diversos operadores. Aqui, na empresa que nós estamos do Otávio, a Integra Corp, são mais de 100 funcionários. A Peter Graber também, mais de 100 funcionários. A maioria das empresas é muitos funcionários para poder dar o suporte. Tem um número, Rodrigo, importante. Assim, esse é número mundial, não é brasileiro, que toda tecnologia, todo segmento de tecnologia disruptiva, a cada emprego que você tira, você cria 4. É assim que é feito. No mundo inteiro. 1 para 4. 1 para 4. Então, cada emprego que você tira com uma tecnologia avançada, você cria 4 por trás. Porque você não tira um porteiro e cria outro porteiro. Você cria o gerente técnico, o técnico de campo, você cria o fabricante, você cria gerente de produto, você cria manutenção, você cria um monte de gente. A cada porteiro que você tira daquela categoria, você cria 5 empregos, 4, 5 empregos. Então, essa ilusão dessas cláusulas proibitivas de que a gente está tirando emprego. Isso não existe. Isso é totalmente inconstitucional. Além do que, um sindicato não pode brigar com outro sindicato. Correto. Você não pode, na sua categoria... Interferir na categoria do outro. Isso é lei brasileira, não é algo que tem que... É lei. Você não pode interferir no segmento do outro. Então, eu protejo minha categoria e destruo a sua. Não pode. Ou seja, eu estou protegendo a minha, destruindo a sua. Não, eu tenho que proteger a minha sem destruir ninguém. Esse é o principal problema dessas cláusulas de cliente que escolhe quem ele quer. Qual que é o livre bolso iniciativa. dele? Livre iniciativa. Livre iniciativa. Se o condomínio não tem condição de ter nada, ele tem que ter a opção dele. Ele não tem nada. Se ele tem condição de ter um vigilante, um porteiro... somando tudo isso, ele pode ter condição? Deixa ele fazer. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta agora, Otávio. Nós falamos da portaria remota, entendemos que são várias pessoas, e aí o mercado está tentando migrar agora para a portaria autônoma, com medo do que aconteceu com a portaria remota, né, da proibição, mas a gente já está revertendo isso judicialmente. A portaria autônoma em si, vamos dizer aqui para o síndico, para quem está assistindo, morador de um condomínio, a portaria autônoma não só não traz tanta segurança, é uma opção de contratação,
Mas para você atingir um número satisfatório com uma portaria autônoma, o que mais fora a portaria autônoma? Vamos deixar claro o que é uma portaria autônoma para quem está em casa e o que eu preciso fora a portaria autônoma a mais para poder ter um nível de segurança ali não desejável, mas satisfatório, vamos colocar assim. Rodrigo, ao meu ver, a portaria autônoma, né, que eu falo, ela tem um nicho de mercado dela, porque às vezes tem gente que nem pode ter portaria e gostaria de ter, e ali acaba encontrando na autônoma uma saída. Para quem não tem nada a ter autônoma, ele subiu a segurança dele. Qual condomínio pode ser Acredito hoje? um condomínio de 8, 10, litorâneo, 6, por exemplo? Pode ser também. Os condomínios do litoral, interior de São Paulo, que são pequenas unidades? Sim, pequenas Legal. unidades. Eu acho que faz sentido completamente, né? Ou então ele colocar uma autônoma num condomínio que tem aqueles que tem, sei lá, 400, 500, 600, né, somado com algum apoio local, que eu falo, essa é a decisão do cliente, a decisão do consumidor, é a livre iniciativa, é a livre concorrência, a pessoa tem o poder de escolher o que ele quer, né? Mais autônoma é você delegar uma função ao seu vizinho de controle de acesso. Então ele pode liberar quem ele quiser, mesmo não estando na regra do condomínio. Mas nós temos controle disso mesmo assim? Eu tive um condomínio que saiu da portaria autônoma, né, aliás, da remota e foi para autônoma. Né? Em pouco tempo ele já falou, agora já tem pizza entrando pelo elevador, o cara vai até o elevador, deixa a pizza e volta. Coisa que no estado de São Paulo, todos os condomínios que eu tenho aqui, nenhum o entregador pode entrar e deixar coisa na portaria. Não deixa. Né? Ou deixar coisa no elevador. Então já está acontecendo isso. Pode se tornar um local protegido para quem quer fazer atividades ilícitas, né? Já tem até o Airbnb para facilitar um monte de coisa, então a pessoa pode já alugar Airbnb prédio. foi proibido, tá? Tem um dado então, importante aí. Ele pode alugar já num prédio uma casa, já um apartamento com autônoma, e ele pode ali fazer trocas comerciais ali sem ninguém saber, porque não vai ter o cara vai ligar lá, pode entrar, tá aqui o QR Code e aí o condomínio perdeu aquele... Então já não vira mais condomínio residencial, virou condomínio misto para empresarial. Eu acho que o condomínio tem duas funções. A primeira é você reduzir o custo de manutenção geral, porque você vai dividir custo de limpeza, dividir custo de água, de luz, tinta, de luz, tudo isso aí. E a segunda é você dividir o custo da segurança. A partir do momento que você perdeu já essa questão da segurança, começa a não ter sentido mais você morar em condomínio. Perfeito. Né? Volta para casa. Então, assim, a autônoma existe, nós fazemos, vocês fazem, sim. No CIESH, todo mundo hoje tem capacidade de fazer, não tem problema fazer isso. Claro. O que tem que deixar claro é que você está delegando e não tendo mais um mediador da sua segurança nos seus processos. Então, deixa eu fazer um adendo só que é importante. Lembrando que o síndico tem a obrigação civil e criminal, responde civilmente e criminalmente pela coletividade do seu condomínio. Portanto, no momento que ele aplica uma portaria autônoma, onde cada um abre e faz o acesso para quem quiser, o que acontece dentro desse condomínio depois... Ele abriu o escudo dele como síndico. O que acontece dentro do condomínio depois é problema do síndico. Não daquele morador. Não daquele morador. Então isso tem que ficar claro. Isso é muito importante, porque hoje você tem uma pessoa, uma empresa mediando que é responsável por abrir ou fechar o portão. Responde, né? Que foi aprovado numa assembleia por todos os moradores. Portanto, assim, aquela empresa é a responsável, que tem experiência em segurança. Não é à toa que a gente está há 20 anos trabalhando nesse negócio. Nós sabemos fazer a triagem, nós somos treinados para fazer a gestão da imagem. Ou seja, o que você vai fazer como morador com a imagem de alguém roubando? Nada. O que você vai fazer? Lamentar. Claro, então, sim, portaria autônoma é uma excelente solução tecnológica para um nicho específico. Eu também vendo portaria autônoma, não tem problema nenhum, para um nicho específico. Para aquele nicho que já atua em portaria remota, não atende. Não adianta você querer atender. Principalmente, eu relaciono bastante isso um pouco com classe social também. Além de quantidade de apartamentos, eu também relaciono com classe social. Aquele condomínio que está na periferia de São Paulo, que não tem nem porteiro às vezes, ele é uma evolução para ele colocar portaria autônoma. Com certeza. Uma evolução. Uma tecnologia que ele não tinha câmera, ele não tinha controle de acesso, ele não tinha reconhecimento facial, ele não tinha redundante, não tinha nada. Para ele é uma evolução. Se aprovar em assembleia, esse condomínio é maravilhoso. Agora pega aquele condomínio na Vila Nova Conceição, que tem segurança na porta, armado, que tem o porteiro físico, aí você fala para esse cara que a portaria autônoma agora é a revolução. O que você acha que vai acontecer? Vai invadir. Infelizmente. Infelizmente. Então, é nichos, tá? Então eu sempre faço uma pirâmide assim, onde eu corto ela em 3 e coloco. Tem um nicho de remota, tem um nicho de portaria híbrida e também tem um nicho de autônoma para todos. Sim.
né? Então não desista, de novo, vou insistir para você, associado, empresário, não desista da portaria remota. Daqui 2, 3 meses a gente vai resolver esse problema. Síndica, mas lembra as pílulas? Vamos lá, anota aí. Você está em dúvida ainda do que é o melhor para o seu mercado? Você quer ouvir as empresas? Se você quiser tirar essa dúvida com o sindicato, com o CIESE, a gente consegue mais ou menos traçar o perfil para você. Nós não somos o dono da razão, mas a gente consegue te favorecer e indicar aí o que é o melhor para o seu segmento, se é uma portaria autônoma, uma híbrida ou uma remota, tá? A gente não vai colocar qual é a empresa que vai te atender, nós não vamos auditar a empresa, porque nós não somos auditores, não somos pessoas para fiscalizar esse segmento, mas a gente consegue, dentro desses parâmetros, dizer o que vai ser melhor para te atender no condomínio, com aquela base do triângulo lá que o nosso diretor financeiro, Leandro Martins, nos passou. Otávio, em números hoje, a violência em São Paulo, a violência no Brasil, ela condiz aí com a Europa, por exemplo, que a gente trouxe o cenário da Europa. Eu me recordo, Leandro, que eu tive numa missão em 2006, visitando a Prosegur, em Tenerife, na Málaga, na Europa, para entender o que era a portaria remota, que a gente nem falava ainda aqui sobre isso. E, de fato, lá o conceito é um monitoramento externo, né? Então, as empresas de monitoramento, como Prosegur, a Verisure, salvo engano, veio de lá, né? Elas estão ali para receber os sinais de alarme, acionamentos de botão de pânico, seria uma portaria autônoma. Mas existem regras, né? Ali, até como você falou, o próprio carteiro tem a chave. Mas existe uma cultura voltada para isso. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não consegue chegar nesse nível de cultura, né? Quais são os números hoje de criminalidade que você tem aí? Então, eu estava batendo esse papo antes aqui, né? E eu achei assustador, para ser sincero. E aí, como é que a gente vai fazer a correlação com portaria presencial, autônoma, remota? Quais são, quem falou agora, Vila Nova Conceição. O condomínio ele tem um porteiro presencial que custa por volta de R$20 mil por mês. Ele tem um vigilante que, se for desarmado, é R$25 mil por mês. 45 mil já. Ele tem o quê? Ele tem a adicional de salubridade, tem a técnica, né? Ó, vai ter uma invasão. Como é que vai ser? Tá treinado, né? Exato. Tá treinado para isso. Até se ele fosse armado, eu já conversei com alguns policiais. Né, o policial, a primeira coisa que ele faz quando ele vai atacar uma pessoa que vai defender alguém, ele tem que se proteger primeiro, né? Então não vai acontecer nada de tiroteio, né? Não é bem assim que funciona. Então estamos falando já numa bagatela de R$45 mil para começar. Mês. Então a expectativa do síndico, quando ele fala que ele quer ter controle de acesso e segurança, ele tem que saber que ele tem que contratar um porteiro, que ele é controlador de acesso, e um vigilante, que aí sim ele é armado ou desarmado? Ou desarmado. Mas é um profissional de segurança. Tanto fazendo um adendo nisso, né, para as pessoas entenderem onde estão entrando, que se ele tiver um porteiro presencial e tiver um arrombamento no condomínio, onde vai ter subtraído algum bem da garagem ou de algum morador... Como esses furtos de bicicleta, por exemplo. Exato, que pode acontecer com qualquer um. Se ele entrar com uma ação contra a empresa que presta serviço de controle de acesso, todos foram perdidos pelo condomínio. Eles não conseguiram responsabilizar a empresa de controle de acesso pelo furto. Por quê? Não é atividade Porque de vigilância. houve um arrombamento. Agora, é óbvio, se houve um problema no controle de acesso, o ladrão foi lá, apertou o interfone, se identificou errado, ludibriou o porteiro e conseguiu entrar, aí sim é uma responsabilidade. Mas qualquer invasão, arrombamento, exato. Arrombamento não. Aí ele tem que ter um vigilante, né? Que mesmo assim pode ser que perca. Não, o vigilante não pode pôr a mão na Exato. criança. Aí depois disso o condomínio tem que ter um monitoramento para saber o que está sendo, né, que custa uns R$400, R$500. Tem que ter uma manutenção 24 horas, que a portaria remota hoje está no pacote de R$1.000. Então a gente chega numa conta, Rodrigo, de R$46.400. Mês. Se a gente fosse atingir a expectativa de vários síndicos aí que confundem, às vezes, até nosso contrato de portaria remota mesmo. Sim. Deixa eu abrir minha calculadora aqui, gente. Então você imagina que os condomínios do Brasil eles iam dobrar, triplicar. Né? Isso sim ia causar desemprego. 46 o vezes morador 12. Ia ficar mais pobre e não ia consumir mais as coisas que ele deveria. Nós estamos falando por baixo de R$552 mil ao ano. Meio milhão por ano. Aí vamos dividir aí que o prédio tenha... uma média de 40 unidades. 40 unidades? Isso. Dividido por 40. Então cada morador vai embolsar por ano... Desembolsar R$13.800, só o que equivale a R$1.300 praticamente por mês. Um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos. Um pouquinho menos para fazer só isso. Da segurança. Só da segurança. Controle de acesso e segurança. O condomínio já aumentou aí R$1.000 por mês, hein, gente? É isso aí. É isso aí. Tá? E aí, falando nisso, fazendo esse paralelo, acabou de sair dia 8 agora do 12, tá no UOL, até mostrei para vocês. O Brasil, vou deixar o link na descrição, tá? O Brasil hoje morre mais gente, hoje no Brasil, por dia do que na faixa de Gaza na guerra. Mais gente de assassinado. De assassinado. São 47.722
homicídios por ano no Brasil. Assustador, né, gente? É equivalente a 10% dos assassinatos mundiais. Sendo que o Brasil hoje não tem 10% da população Claro que não. do mundo. Nós gente somos já aqui estourou, 200 e hein? poucos milhões de habitantes. Tá louco. Estamos chegando em 8 bilhões na população. Sim. Então, 10%, a gente teria que ter mais ou menos, né, 800 milhões de É, habitantes. a gente tem 2%, Pra né? 2%, 2%. Isso dá um ranking nosso, a gente é o 11º país mais violento do mundo. A gente perde para a Nigéria, que tem 44.200, perde para a Índia, que tem 41.330, Não, perde para Índia é Mianmar, que sacanagem. tem 15.290, perde para o Paquistão, que está em guerra faz 500 anos, que são 9.000. Então, aonde que as pessoas estão pensando que o Brasil é um país que é tranquilo de se viver? Né? Sendo que você está, segundo o cálculo aqui, a gente tem 52 pessoas por hora que morrem no mundo por homicídios. O Brasil são 5 pessoas por hora que morrem por homicídio. É um número muito alto, gente. Muito alto. E nós vamos Muito confiar em portaria autônoma, que vai fazer tudo. E você vai deixar o seu porteiro lá falando que ele vai dar a vida, você vai querer matar o porteiro, um escudo humano, porque ele vai ajudar a conter a criminalidade. Eu acho que os valores estão meio invertidos aí, né? Com certeza. Então, eu acho muito importante trazer esses dados, e na hora que você for na assembleia do condomínio conversar traga, eu acho que isso aqui vai dar um norte para onde você deve ir. Né? Aonde quem está certo e quem tem errado. Onde você está colocando a vida da sua família, né, num serviço que vai trazer mais segurança ou menos segurança. Acho que isso tem que ser uma análise do síndico, sabe? O síndico tem que entender isso. O que o Otávio falou agora é para os síndicos, não é mais para as empresas de segurança. Não, é exato. para os síndicos entenderem o que ele está contratando. Não tem problema ele contratar o que cabe no bolso, o que é aceitável de segurança para o condomínio, não tem problema nenhum, mas que ele saiba e que esteja assinando algo que ele saiba que está acontecendo. Consciência. Tenha consciência do que está assinando. Quando você assina uma solução, você saiba exatamente o que você está assinando, quais são as suas responsabilidades, os riscos que você está colocando, o coletivo. Entrando nesse viés, para o síndico, para o consumidor final que está nos assistindo agora, Leandro, qual que é o critério do síndico para contratar uma empresa de segurança eletrônica para atender o seu condomínio? Seja de alarme, eu não estou falando só de portaria remota, tá? Porque o CIES atende todo o segmento de segurança eletrônica. Mas o cara que vai lá contratar o alarme, o cara que de repente vai instalar uma câmera lá pro porteiro, lá aquele prédio que não tem porteiro. Qual que é o balizamento hoje? Qual é a empresa ideal para se contratar? Rodrigo, eu sempre falo isso lá nas minhas redes. Você tem hoje, só na cidade de São Paulo, aproximadamente 8.000 empresas de segurança eletrônica. Cara, é assustador. 8.000 empresas. É um segmento que não tem barreira de entrada. Qualquer um entra nesse segmento. Então, é o que a gente fala lá, como que é? O Zé da Brasília. A gente pode falar. Gente, a gente pode usar essa piada porque um diretor nosso, o diretor-geral, é o Zé, o seu José. Sem ser pejorativo, mas é o Zé da Brasília com a escada em cima. Cascada em cima. Ele abre uma empresa de monitoramento e Uma presta um MEI. serviço para você. Livre concorrência. Livre concorrência e tá tudo certo. Agora, sim, o papel das empresas é sobreviver no Brasil. Os empreendedores não têm emprego. O empreendedor é obrigado a montar uma empresa, tentar se virar. Isso não tem problema nenhum. Né? O problema é assim, quem você está contratando? Então, quais são os critérios que eu sempre falo para você que é síndico, para você que tem uma residência, ou para você que tem uma empresa, contratar segurança eletrônica? Você precisa escolher bem a empresa. E como você escolhe bem a empresa? Não existe hoje, no segmento, algo que certifica a empresa de segurança eletrônica. O governo não controla isso, não existe um certificador, não existe nada disso. Então, o papel do consumidor é entender quem ele está contratando. Então, eu sempre falo 3 coisas, sempre. Vai visitar a tua empresa que você está contratando. Vai lá olhar a tua empresa. Só aí já 80% vai embora. Visita, só aí 80% vai embora. Porque você vai encontrar empresas que funcionam no quarto da pessoa. Na cozinha, onde que é a esposa que vai ver se o disparo do alarme. Hoje. Ou o filho. Ou seja, coworking, você vai encontrar isso. Vai visitar a estrutura. Porque quando você vai visitar a estrutura, você entende o investimento que está por trás dali, você entende a seriedade daquela empresa. Não tem jeito. Então, vai visitar a estrutura. Capacitação técnica também? Segunda coisa que eu vejo. Vai falar com o cliente dessa empresa. Boa. Prova social. Vai fazer a prova social. Vai falar com esse cliente dessa empresa. Pede pro cara assim, quero 10 referências. Ou dá 50 e dá 50, eu vou escolher 5, aleatoriamente. Porque senão a empresa também te dá 5 caras, amigo, que vai falar bem de você. Já, né? Não, pede lá 50 contatos e eu vou escolher e eu vou falar com 5. Vai lá, pede referência.
Referência, essa é a segunda coisa que eu falo. Terceira, se você fizer essas 3 coisas, você já eliminou 95% das empresas ruins. Vai visitar o cliente. O que eu quero dizer com isso? Vai ver como que é feita a instalação, a parte técnica, a estrutura. Vai ver o profissionalismo da empresa que está lá na ponta. Então, com isso você viu reputação da empresa, estrutura da empresa e você viu... Entrega de serviço. E você viu entrega de serviço com o cliente falando, que é a prova social. Então, gente, se você não fizer isso, não adianta você escolher a empresa mais barata. O barato vai sair caro. É igual vinho. Se você quer vinho barato, você aguenta dor de cabeça depois. É verdade. É a mesma coisa. Então, assim, segurança eletrônica é isso. Eu quero trazer um exemplo. Tem um condomínio meu, que inclusive a gente está fazendo marketing lá, nas nossas mídias sociais. Eles passaram por 3 empresas antes da gente, com o serviço de portaria remota. Justamente por causa disso, a entrega do serviço. Mas não era o atendimento da central que estava ali operando, mas os equipamentos como foram instalados, em situações de queda de energia e tal, eles ficavam na mão. E aí eles vieram, depois de uma pesquisa, e fizeram todo esse caminho, essa trilogia aí que você mencionou. Então, olha só, o consumidor final, o síndico, olha essas dicas importantes que o nosso diretor financeiro trouxe, o Leandro. É importante você ver as instalações, a prova social, como o Otávio nos passou aqui, é importantíssimo, porque eu faço uma analogia igual no zoológico, né? Você vai ver o pavão é um bichinho feio lá, né? Aí, de repente, vai lá dar uma espetadinha, ele abre aquele negócio, é a coisa mais linda, né? Então, na internet, nos vídeos institucionais, tudo é muito lindo. Vamos ver no dia a dia se realmente é isso, A maioria tudo né? é imagem de comprada na internet, né? Sem contar isso. Cara, assim, Eu não quero nem entrar nessa polêmica, mas só pra vocês terem uma ideia, a minha central de monitoramento já foi usada por outras empresas como plano de fundo. E eu nem conhecia as empresas. Né? No folder. No folder do cara, o cara colocou a minha central e meus funcionários trabalhando. Acontece. E aí nós tivemos que fazer notificações extrajudiciais para remover a foto, porque eu falei, pô, não conheço nem o cara. Um exemplo, o Leandro jamais vai precisar fazer isso, porque ele tem a central dele. Mas imagina, se é você, eu vou falar, pô, Leandro, você tá usando minha foto, pô, ou eu usar a sua, ou usar o do Otávio, vice-versa, a gente vai brincar aqui entre nós. Porra, sacanagem, tira aí. Agora você não conheceu o cara, você não conhecia a empresa. Nossa. 3 Rodrigo, empresas. olha só, coisa simples de fazer que ninguém faz, tá? Se você der um Google Earth, você vê a empresa do cara pelo endereço. Isso. Aí você olha lá e fala, peraí, cara, essa empresa... Aí você vê uma casinha. Você fala, não pode ser aqui, ou em cima de um supermercadinho. Já vi vários Posto de casos gasolina. Posto de gasolina. Você fala, pô, peraí, essa empresa aqui... Outra coisa, dica simples, tá? Vai ver lá a CND dos caras. Vai ver o que o cara tá devendo. Põe o CNPJ dele em qualquer programa desse tipo, você vai entender a quantidade de dívida que esse camarada tem. E essas 8 mil empresas estão tentando sobreviver, Rodrigo. Assim, não dá pra gente criticar não. elas. Elas estão tentando sobreviver, transformando o emprego em trabalho. Sim. Ou seja, estão correndo atrás do que é deles. Mas é preciso ter esse cuidado, porque segurança não é assim, né? Você não está comprando um produto que você consome aqui. De prateleira. De prateleira. Você está contratando um negócio que está protegendo a tua família. Que é seu bem maior, seu bem maior. precioso. E os índios e os moradores têm que procurar sobreviver eles também. Isso, né? claro. Nesse cenário que a gente colocou aqui. Isso. Aí Então... eu vejo todos os dias... Ó, tem um negócio que é muito importante, ó. Valor e preço. Isso é uma coisa que todo mundo precisa entender. Quando você contrata segurança, você tem que contratar valor, não é preço. E eu vejo cada dia, mas acho que o Otávio também. A gente chega lá num condomínio e a primeira coisa que um síndico fala, assim, não, mas o seu preço... Cara, Isso aí. já começou errado. Porque Você não deixou nem eu falar a empresa. Ele tá falando de R$ 1.500 de diferença, hein? Ele tá Se falando dividir por 40, não dá uma Isso. pizza. Não dá uma pizza. Aí você fala assim, segurança não é preço, cara. Segurança é valor. Qual que é o valor? Se fosse preço, eu não andava de carro blindado, que é caro. Mas qual o valor de eu andar com carro blindado? Seus filhos dentro do Meus carro. filhos com carro blindado. Qual o valor disso? Qual o valor de eu contratar uma empresa que tem uma boa reputação, que vai assumir o problema quando der? Qual o valor disso? Qual o valor de eu contratar uma empresa que tem tudo certinho, tem processo? Isso é valor, não é preço. Aí a gente pega lá R$1.000 de diferença e o síndico prefere contratar uma empresa que não foi visitar, que não falou com os clientes, que não sabe como funciona, não tem reputação, mas tem R$1.000 a menos. Então, segurança não é para condomínio só, para sua casa, para sua empresa. Até para a lanchonete da esquina que vai pôr um alarme monitorado. Se fosse o triplo ainda, né? Se custasse, sei lá, em vez de... Estamos falando aqui numa portaria de R$7 mil com tudo. Se custasse 25 mil, 30 mil, você fala, realmente... Ó o spoiler aqui. Mil. As empresas que estão aqui na mesa, sem fazer marketing do nome das empresas, mas a maioria já conhece,
a nossa média de flutuação é 7, 7,5, gente. Uma portaria remota 24 horas. Eu falo muito isso no mercado. Aí você pegar o cara lá que tá cobrando R$ 2.500 para falar de portaria remota, opa. Não, tem alguma coisa Tem errada. alguma coisa errada aí. Já desconfia aí. Já tá errado. Já tá errado aí. Se você fizer Se você pegar hoje o cara que sai o Otávio falou agora, o cara sai de 46 mil por mês. Já vai cair para 7. Ele ainda acha que é caro, né? Não, assim, sensacional. Já vai cair pra... Agora, pensar em 7 cair para 2, sai de 46 para sair para 2 mil. Melhor não colocar nada. Eu ia falar isso agora. É melhor não colocar nada. Põe o deixa do dinheiro jeito no que bolso. tá, Ao aí. invés do seu apartamento, pega os 2 mil, coloca um sensorzinho de alarme e faz o auto-monitoramento. Faz o Tá tudo auto-monitoramento. certo. Não. Hospeda com a gente. Não faz sentido. Liga lá, contrata alarme meu, Hospeda seu. com A a gente empresa. monitora o teu apartamento. Acabou. É melhor não fazer nada, né? A verdade é isso essa. aí. É isso aí. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o CIES, quais são as expectativas para 2024 e depois também vamos vamos ouvir aí do Otávio qual que é a expectativa de 2024, crescimento no setor. Qual que é a nossa meta agora para 2024 aí para os associados e para os futuros associados, Leandro? Bom, pessoal, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha no sindicato, assumimos o sindicato agora, nesse ano. Alguns diretores estão 2023, 2024. Então, ou seja, a gente pegou um sindicato com muitos problemas, a gente está consertando ele. Existe um trabalho bastante forte de todos os diretores que estão tirando um pouquinho do seu tempo para se dedicar nesse negócio. Isso que a gente está fazendo aqui hoje já é prova do que a gente está fazendo. Saímos das nossas empresas, estamos fazendo aqui um podcast para os nossos associados. Isso aqui já é uma conquista do nosso sindicato. A gente está mostrando quem é um sindicato. Né? Exato. Se a gente vemos um pequeno 30% de crescimento num sindicato esse ano, para quem tinha poucos associados, eu considero nada. Considero nada. Ainda mais quando eu penso que na cidade de São Paulo tem 8 mil empresas. As pessoas não conhecem o sindicato. A verdade é essa. Nosso trabalho, nosso desafio é mostrar o que a gente está fazendo. Nosso trabalho dentro do sindicato como diretores é mostrar qual é o papel do sindicato no segmento. Né? Ficou claro agora, eu acho, que assim, é um mal que veio para o bem, o mal que veio para o bem. Ficou mais claro agora que o sindicato que tem a ortoga judicial de combater essas cláusulas de mercado abusivas. É só o CIES em São Paulo que pode fazer isso, mais ninguém. Então, assim, acho que agora está um pouquinho mais claro para os nossos associados e para quem não é associado qual o papel do sindicato. Então, cada vez mais, nosso desafio vai ser mostrar o que o sindicato faz e brigar pelo nosso segmento de verdade. Porque o que eu acho, assim, eu não sairia da minha empresa lá para ser um diretor do sindicato se eu não acreditasse nesse segmento. E se eu não fosse trabalhar por ele, porque eu não ganho nada para fazer isso. A gente põe até dinheiro do bolso, Eu não ganho nada, às vezes eu pago para fazer as coisas. É isso aí. Né? Ou seja, o sindicato não tem dinheiro, então, portanto, gente, se associa ao sindicato. Você tem um valor mensal muito baixo, R$150 por mês, para você ter pessoas trabalhando para você, apoio jurídico. Assim, não tem preço, é muito barato. Convênios com fornecedores, convênios com seguros, convênios com produtos. Distribuidores. Então, gente, se associe. O que você vai fazer quando se associar? Você vai estar ajudando você mesmo. Porque nós vamos trabalhar para você. Porque não trabalhamos para ninguém mais. Você está aqui também, somos diretores do sindicato, não ganhamos nada, perdemos o nosso tempo. Né? Então a gente está considerando isso um investimento. Então, para o próximo ano, a gente pretende, não é crescer 30%, é triplicar a quantidade de associados. No mínimo. Se a gente triplicar, a gente tem uma receita mensal no sindicato, que hoje ela é muito dura. Ou seja, a gente vende almoço para pagar janta, triplicando a quantidade de associados, a gente vai ter condições de viajar para Brasília para brigar pelo nosso segmento, de fazer as feiras que a gente tem que fazer de participar, fazer propaganda, mostrar mais, chegar mais... Falar o que é segurança eletrônica para o mercado em geral. Lá na ponta, no cliente final, para o síndico, para as empresas. Ou seja, a gente vai ter condições. Gente, não é nada isso. E vocês vão estar se ajudando. Porque depois, quando chegar a água bater na cintura, não dá mais tempo. Né? A gente está vendo agora, várias empresas com medo de acontecer a proibição da portaria remota estão nos procurando. Mas por que deixou para procurar agora? Mais uma vez, isso é o brasileiro, que não tem a cultura preventiva. Já dá para fazer um paralelo na segurança. Não tem cultura preventiva. Só quando dá problema que vai lá e tenta achar... Que lembra que tem o CIES. Então, gente, o CIES é assim. Nós vamos fazer esse trabalho para o próximo ano. E vamos trabalhar bastante. Eu falo por mim, mas eu tenho certeza que eu falo pelo Rodrigo. E também falo por todos os diretores e pelo nosso presidente do sindicato, que está aí colocando o peito à prova o dia inteiro, porque é uma guerra sindical. Sofreu ameaças, ou seja,
Nós estamos colocando a nossa cara aqui para mostrar para vocês que é sério o trabalho. Senão a gente não estaria aqui. Quando as pessoas veem nós como diretores do sindicato, tá, você que é do ramo de segurança eletrônica, o nosso presidente, Alexander Violin, ele foi ameaçado, tá? Tentaram ceifar a vida dele com arma, ameaçando ele em 2019 para 2020 sobre a proibição de portaria remota. E aí você pergunta, mas ele deve ganhar um bom salário para isso? Não, nenhum de nós. Todos somos um trabalho voluntário. E eu acredito que se na próxima gestão nós não se reelegermos ou for o novo, nós vamos deixar um legado. Isso é importante, Perfeito. que é o crescimento do mercado. Quando a gente pensa em crescimento do mercado, em momento nenhum aqui eu falo o nome da minha empresa, eu sempre enalteço o nome das empresas associadas. O Leandro também tem essa política, os demais diretores. O nosso objetivo aqui é trazer o fortalecimento do mercado. Porque o consumidor que está nos assistindo agora, o nosso cliente final, a segurança eletrônica, ela existe e não existe uma lei que regulamenta ela. Estamos em vias de aprovação no Senado há muitos anos, um projeto do novo Estatuto da Segurança que traz junto ao Estatuto a segurança eletrônica. Hoje o delegado de produtos controlados é o Dr. Campanelli, eu não lembro o primeiro nome dele, peço escusas a isto, mas ele trouxe em algumas palestras, algumas apresentações dele ao longo do último ano para cá, que ele assumiu como diretor-geral da Polícia Federal no departamento que regulamenta a segurança. Ele diz a importância da segurança eletrônica para o público em geral. Então, a segurança eletrônica, eles enxergaram a importância, ela entra no novo estatuto, mas o estatuto está ali, dependendo do Senado trazer em pauta, está lá parado. E aí, com a regulamentação, se essa regulamentação vier, é um ganho para todo mundo, para nós empresários que trabalhamos de forma certa e para o consumidor final. Mas enquanto isso não acontece, então vai lá, vai buscar empresas sérias, busca empresas que são associadas a outras associações do segmento, há empresas aqui em São Paulo que são associadas ao CIESE São Paulo, e você que está em outro estado, procure lá o CIESE do seu estado como empresário, e você como consumidor final também procure o CIESE para ter esse balizamento, que o CIESE também, algumas vezes, acaba participando de algumas intervenções de denúncias contra aquela empresa que está trabalhando de forma irregular, é até engraçado falar, porque não existe uma regulamentação oficial, mas está trabalhando de forma não leal ao cumprimento às normas legislativas trabalhistas, tá? Então o CIESE também recebe essa denúncia. Esse ano eu trouxe esse dado, Leandro, só para você ter uma ideia, o nosso departamento jurídico atuou muito com clientes finais e com funcionários denunciando empresas que não são associadas, mas empresas que não praticam o preço correto do salário dos funcionários. Você falou uma coisa bastante importante, porque agora a gente já começou as discussões com o sindicato laboral, Sintra-CESP. Então a gente já começou a conversar com eles. Mais ou menos em janeiro, fevereiro, a gente vai praticamente discutir a nossa convenção coletiva. Para o próximo ano. Para o próximo ano. E a gente recebe, às vezes, empresas lá do SESI falando assim, mas peraí, por que o Vale Refeição agora é tanto? Pô, o cara nem participou das conversas. Então, todos os associados têm o direito de participar e demandar algo que ele acha que é viável ou não, para a gente batalhar por ele lá no sindicato. No segmento. No laboral. É isso aí. Porque senão a gente vai estabelecer lá qual o dissídio, vale transporte, vale refeição, vamos fazer com poucas empresas. Depois não adianta chorar. Né? É agora que está começando essa igual uma discussão. reunião de condomínio. Exato. É igual uma reunião de condomínio. Só fazer um paralelo, ficar um pouco mais didático, né? Você está com uma empresa contratada, síndico, né, do CIESE, é a mesma coisa que você está contratando um médico que está no CRM, no conselho. Sim. Entendeu? isso. Você tem, por exemplo, uma certeza que aquela empresa ela tem os documentos necessários O mínimo para necessário. estar atuando no mercado. Você vai, por que você vê muito problema? Você vê, às vezes, uma pessoa que não tem uma formação de medicina fazendo cirurgia plástica. Né? Aí começa o quê? Tem aqueles problemas que tem pessoas que estão morrendo. Né? Tem dentista fazendo lipoaspiração. Nada contra os dentistas, pelo amor de Deus. Claro. Né? Mas só dando um exemplo. Que você vai querer ir num médico que não seja médico? Né? Você foi na clínica, visitou, puxou lá o antecedente. Qual que é o seu CRM? É número tal. Está no CIESE? Opa, então já tem uma boa... Consulta o CIESE, nosso site, está lá todos os nossos associados. Os associados, exatamente. Antes de contratar, vai lá e consulta os associados do CIESE. Significa que essas pessoas trabalham e têm o conhecimento que a gente está falando aqui. Isso. Jurídico, técnico, leis trabalhistas e técnico, né? Exatamente. E que ele está apto porque ele está exatamente no segmento de segurança eletrônica. Exato. Não é uma empresa de
sei lá... Nossa, é complicado falar. É o nome da empresa lá da esquina que viu a oportunidade de instalar a câmera. Empresa que está no varejo e instalando câmera. Excelente, varejo. Tem que ter o KNAI certo. Tem que ter o KNAI certo. Tem um monte de coisa, Perfeito. Né? Então já é um dos. Classificação, nosso Cadastro Nacional de Ocupação Econômica, né? Isso, KNAI. Exato. Perfeito. Tá. E o mercado, pra gente já tá chegando ao final já do nosso podcast de dezembro e do ano, claro. Qual que é a sua expectativa como, não só como associado, mas como empresário do segmento para 2024 aí, Otávio? O mercado de portaria, na parte técnica, parte tecnológica, vamos dizer assim, vou te falar, nem mercado ainda, vou te falar na parte qual que é a revolução que está acontecendo, eu acho, nas centrais, etc., que é a inteligência artificial, né? Que são os analíticos com as câmeras, são os aplicativos aí dando mais celeridade e principalmente mais segurança aos acessos. Então, acho que tudo isso aí está vindo numa velocidade bem grande, né? Se você pegar 2 anos atrás, o que era uma portaria remota e hoje, ela já mudou consideravelmente, né? São várias ondas que a gente surfa, né? Exato. De mutações. Então, nós estamos nessa parte aí. Então, acredito, na questão tecnológica, veio um processo disruptivo muito grande aí, com o aplicativo e com a inteligência artificial com câmeras, né? Agora, no mercado em si, eu acho que a gente passou por um momento de bastante capitalização do mercado, né? O Leandro falou 8 mil empresas, se você pegar e dividir, né? São 30 mil prédios só no estado de São Paulo, lá na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, com 8 mil empresas. Se todo mundo fizer portaria remota e daria 11, 16, 24, dariam 3 condomínios por... Acho que não paga a conta, né? Então, agora a gente vai participar de uma seleção. Então, eu acredito muito nesse ano que vem que a seleção lá vai vir. Porque as empresas que estão cobrando muito barato, não estão pagando a conta, a gente sabe que demora para falir, mas ela vai acabar... Ela quebra. Vai acabar quebrando. O Simples está sentindo isso na questão da prestação de serviço, né? Então, eu acho que o 2024 aí vai ser um ponto de inflexão aí na parte do serviço, na parte da questão da portaria remota em si, das contratações, das empresas vão permanecer no mercado. Assim, então, eu começo eu acho que é o começo, né? E tem discutiu, eu, Leandro, que tem bastante reuniões aí, já teve, de conversa sobre o mercado, né? A gente está falando, quando é que vai ser a rampagem da portaria remota? Ninguém sabe, porque no alarme demorou. Eu acho que o começo é agora, não que vai ser tudo no 2024. Mas eu acho que ano que vem nós vamos ver aí um início da tendência da rampa. Olha só, nós estamos falando, para você que está nos assistindo, o começo da portaria remota, ela já existe há 10 anos, hein? Então, para você ver como ainda tem muito para explorar, muito para crescer no segmento, né? Legal. Leandro, qual mensagem, mais alguma palavra, consideração final sua? Só quero fazer um adendo esse do Otávio, que acho que é legal. Aconteceu com o mercado de alarme, então por isso que eu tenho a certeza absoluta do que vai acontecer com o mercado de portaria, porque a nossa empresa, que é pioneira em alarme no Brasil, né, todo mundo conhece, ela ficou durante 10 anos, exatamente como a gente está aqui, sem ganhar nada. O Peter falava assim, que foi assim, era vendia almoço para pagar janta mesmo. Era caranguejo, total. Porque assim, você chegava numa casa para vender o alarme, o cara sabia que era um alarme de carro. Porque ele tinha fazer uma analogia, mas ele não entendia por como que dispara em algum lugar. Porque, cara, um negócio assim... Ou seja, o que está acontecendo com a portaria remota hoje é que não deu essa rampagem ainda. E ela está chegando num ponto de amadurecimento. O que significa o seguinte? Existe a consciência mercadológica, que o cliente final está começando a entender o que é agora isso. Que ele não entendia. Então, eu tenho a certeza absoluta que vai acontecer um filtro enorme nesse mercado. Como aconteceu com o de alarme, vai acontecer um filtro, as empresas que não prestam serviço vão começar a cair de lado e vão ficar as empresas realmente que conseguem prestar um bom serviço, que fazem um preço justo de valor, e que isso não aconteceu ainda, que deve acontecer nos próximos 2, 3 anos. Então, estou com essa esperança legal. Como mensagem final, gente, assim, agradecer de verdade, assim, não esquecer que é o último podcast do ano, então Feliz Natal para todo mundo que está escutando a gente, né? Próspero Ano Novo, porque a gente não vai ver mais ninguém. E dizer que pode confiar na gente, pode confiar no CIES, pode confiar nos diretores. O nível das pessoas que estão trabalhando para você no seu segmento são muito altos. Está aqui 3 pessoas aqui dentro dessa sala que sabem exatamente o que estão falando. Então, gente, é isso. Bacana. Então chegamos aí no nosso compromisso mensal do CIES, o podcast CIES em Destaque SP, né? Trazendo o mercado
o consumidor final, para os nossos associados e para quem não é associado, mas é da área também da segurança eletrônica. Queria agradecer você que nos acompanhou esse ano inteiro e dizer que o nosso compromisso para o ano que vem continua. Em janeiro teremos mais um podcast aí. Em janeiro a gente estava aqui pautando aqui, nós vamos trazer outros empresários aí para a gente falar um pouquinho sobre o desafio do final de ano da portaria remota. A gente vai trazer aí agora não só assuntos tão polêmicos, tão técnicos, mas a gente vai trazer também bate-papos descontraídos, tá bom? Então você já sabe, CIES SP, siga-nos nas redes sociais, o nosso canal oficial, o nosso e-mail, estamos à disposição. O nosso muito obrigado, um feliz ano novo, um feliz Natal a todos vocês e até o próximo podcast CIES SP em Destaque. Grande abraço, tchau, tchau. Corta.